Bem-vindos, bem-vindas. Vamos trocar uma ideia sobre um tema dentro do Reiki e dentro dos sistemas de energia também, que é muito importante, muito pertinente. Às vezes surgem algumas confusões, às vezes surgem algumas ideias assim um pouco estranhas, né? Frutos realmente de uma má compreensão desse processo todo. Que em si é muito simples, muito tranquilo, mas que precisa de algumas definições bem afinadas, bem colocadas, para que a gente passe uma boa ideia, principalmente para quem não é reikiano, né? Para quem está chegando, para quem está se interessando por essa técnica. Então vamos lá. Tratamento com Reiki, aplicação de Reiki presencial, envio de Reiki à distância, certo? Então vamos ver. Vamos começar pela parte mais prática, mais simples, né? A aplicação de Reiki presencial, ou auto-aplicação de Reiki, ela pode ser feita pelo reikiano, desde o nível 1. Né? O reikiano nível 1 tem que tocar, importante. Está começando a jornada nesse sistema de energia, então precisa tocar. Feita ocasionalmente, certo? Feita em amigos, parentes, vítimas ocasionais, cobaias ocasionais. E o envio à distância é feito pelo reikiano nível 2, quando a gente adquire essa capacidade de enviar à distância, e da mesma forma que o reikiano nível 1, né? Amigos, parentes, né? Familiares, colegas, vítimas ocasionais, cobaias ocasionais. A gente vai fazendo, sempre que dá. E auto-aplicação, né? Também. Auto-aplicação também, pela técnica da redução, a gente consegue fazer. Mas o reikiano faz um dia, faz um outro, né? Algum é mais dedicado, algum oferece mais, algum tem mais oportunidade do que o outro, e assim vai, certo? Então isso é o que a gente encontra dentro do Reiki, né? Você auxilia aos outros e você auxilia a si mesmo com a energia. Muito bom, muito bom. Aqui entra um detalhe muito importante, que é uma confusão em muitos cursos de Reiki, confusão feita às vezes por ingenuidade, às vezes por ignorância, né, no sentido de desconhecimento, e às vezes por uma maneira de marketing, né, de chamar atenção, de se destacar. Curso de Reiki, forma reikiano. Muito importante. Muito importante. Isso é uma das minhas bandeiras, né? Porque no curso de Reiki tem tanto conteúdo, tem tanta informação necessária, tem necessidade de tirar dúvidas e curiosidades, que o curso e o tempo no qual é dado o curso é para formar o reikiano. É para capacitar você a aplicar Reiki, a se auto-aplicar, aplicar nos outros, a enviar à distância. Você sai dali reikiano praticante. Ponto. Ponto. Porque nós temos o terapeuta. O terapeuta que trabalha com Reiki. Né? Entre outras técnicas que você dispõe. Entre outras técnicas. Florais, musicoterapia, cristalterapia, cromoterapia, tantas outras técnicas que você pode oferecer. Né? O terapeuta já é alguém que se profissionaliza, alguém que trabalha constantemente com as técnicas, que oferece elas, que se prepara, que estuda, que se qualifica. O curso de Reiki não forma terapeuta, não dá tempo para isso. E as competências que o terapeuta precisa ter enchem um curso de Reiki e fica faltando coisa. Atendimento, escuta, aconselhamento, são muitas coisas. Muitas coisas. E o terapeuta, ele se profissionaliza, ele trabalha com aquilo. Aquilo é a profissão dele, ele cobra por isso, ele mantém uma sala pelo serviço, pelo tempo dele. O terapeuta, que trabalha com Reiki, não cobra o Reiki. Não tem como cobrar essa energia, não tem como quantificar o Reiki, não tem como.
os benefícios, os resultados? Não tem. O terapeuta cobra um valor que é o tempo dele, a sala que ele tem que manter, o produto de limpeza, a luz elétrica, o ar-condicionado, a internet, as suas próprias contas, né? Sua vida pessoal. Então isso ele cobra. E cada um cobra o valor que acha adequado ao seu serviço, àquilo que ele oferece. Então aí nós já entramos no segundo ponto, né? A terapia com Reiki. A terapia com Reiki vai consistir em uma atividade mais regular, mais disciplinada, mais organizada. Então, não é aquela aplicação ocasional que o reikiano faz. Não é aquela oferta de reiki aqui ou ali que a gente faz e que as pessoas às vezes aceitam. Às vezes é melhor oferecer energia do que oferecer reiki. Tem um vídeo sobre isso. O terapeuta ele exerce regularmente. Ele está ali o dia inteiro, às vezes, para fazer isso, às vezes até à noite. Muita gente trabalha de manhã e de tarde. Então a gente tem que separar esses dois mundos. Você pode ser terapeuta, inclusive, sem reiki. Pode usar só florais, tarô e outras tantas técnicas que nós temos na holística, né? Mas aí você faz um curso de reiki, você qualifica como reikiano, começa a praticar, e em algum momento você se torna terapeuta com o reiki, sendo a técnica, né? Quando eu trabalhava com os atendimentos presenciais, o reiki era a principal técnica. Até fiz algumas incursões aí em algumas outras opções, mas não me adaptei. Então, a minha técnica principal era o reiki. Então, eu era um terapeuta holístico que oferecia terapia com reiki. Legal. E dentro da ideia de terapia, você vai ter uma sequência. Você vai fazer... Eu gostava muito de 4 em 4, né? 1 por semana, 2 por semana nos casos mais intensos. Às vezes 1 por mês. A frequência varia muito. Você vai adaptar isso a cada cliente que surge, a necessidade de cada um. Mas há um início e um fim de um ciclo, início e fim de um ciclo, início e fim de um ciclo. Organizado, certinho, ao atendimento, de conversar, de trocar ideia, de orientar, de aconselhar, de passar impressões. Então há todo um conjunto de coisas que são acrescentadas ali que fazem com que a aplicação vire uma terapia. Certo? E isso é totalmente diferente do que o reikiano faz. Porque o reikiano aplica uma vez, dali a um mês, dali a 2 dias, né? Aplica uma vez para uma pessoa, lá 3, 4 meses depois. Então, o reikiano é uma coisa mais ocasional. Com algumas exceções, claro, com algumas exceções. E o terapeuta trabalha constantemente. Eu trabalhava, às vezes manhã e tarde, às vezes tarde e noite, só com atendimentos com reiki. A pessoa ia, voltava, completava o ciclo, aí começava um outro, dava uma pausa, resolvia a questão, precisava de um tempo, né? Todo esse entendimento aí que o terapeuta precisa ter. O reikiano, em geral, não tem isso. O próprio passar impressões da aplicação precisa ser construído. O reikiano, em geral, não tem essa experiência. O terapeuta, quando tem de outra técnica, é ótimo, aproveita o reiki, senão também tem que ser construído, né? E junto com o passar impressões, entra, com certeza, o aconselhamento, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. É um aprendizado, porque é preciso saber falar, é preciso saber orientar, é preciso saber o que falar e na hora que vai falar. Coisa que o reikiano, em geral, não tem. Todo reikiano tem potencial para virar um terapeuta. Evidentemente, todo reikiano tem potencial. Muitas pessoas fazem o reiki para se tornarem terapeutas, que é excelente. Algumas vão na cara e na coragem, tentativa e erro, e outras buscam outros cursos ou trazem uma bagagem, né? Por exemplo, algumas são psicanalistas, alguns são psicólogos, alguns são psiquiatras e acrescentam, né? Acrescentam a técnica do reiki no seu rol de atendimentos ali. Então, o reikiano, a partir do momento que ele começa a se qualificar um pouco mais, ele vai virar um excelente terapeuta, porque o reiki é uma terapia fantástica. Serve para todas as coisas, sem ser uma panaceia, sem ser uma falácia, sem ser um charlatanismo, serve para todas as coisas.
mas há um mecanismo que a gente precisa entender de funcionamento do reiki, do funcionamento da cura holística, para entender se serve para tudo. Né? O reiki sempre funciona. Tem um vídeo sobre isso. Sempre. Mas você precisa entender. E a cigarra vem nos vegetal. Chegando verão, calor, essas coisas. Eu sou muito crítico com esses cursos que dizem que formam terapeutas em reiki. Mal e mal forma o reikiano, que dirá as competências do terapeuta. Tem pessoas que não sabem lidar com o público. Como que uma pessoa dessas vai ser terapeuta? Ela vai errar, ela vai errar, ela vai errar e vai desistir. Então ela precisa, de repente, um curso. O Dale Carnegie, antigamente, não sei se ainda existe, o Dale Carnegie tinha cursos excelentes de lidar com o público, de se expor, de apresentar ideias, né? De falar em público, essas coisas todas. Alguns cursos breves de marketing que o Senac muitas vezes oferece, né? Alguns cursos de gerência pessoal para você aprender a organizar sua agenda e tudo mais. Tudo isso você precisa desenvolver, precisa trabalhar. Isso não é reiki. Isso não pode ser oferecido num curso de reiki. Então nós precisamos de bons cursos de reiki que formem bons reikianos. Ótimo. Você é um bom reikiano, tem uma boa formação, começa a experimentar, começa a ampliar, e aí você vai buscar as competências, vai desenvolver elas, às vezes de uma forma autodidata, e vai se tornar um excelente terapeuta. Um excelente terapeuta. E com a questão do envio à distância, e os atendimentos à distância, isso se torna uma oportunidade muito grande para os reikianos. Nós precisamos de mais reikianos que trabalhem oferecendo envio à distância. Precisamos. É uma ferramenta fantástica, ajuda muito as pessoas e tem que ser oferecido de uma maneira mais ostensiva. A gente encontra isso em trabalhos voluntários, mas é uma atividade assim, um pouco às vezes até que merece algumas críticas, né? As pessoas colocam um nome numa lista, botam 500 nomes e 1 ou 2, 3 reikianos vão fazer envio dessa forma. Muito complicado, muito complicado. Eu sou bem tradicional nesse ponto. Tem que haver uma conexão entre o reikiano e a pessoa que vai receber. Aí você tem a garantia que está fluindo o reiki, reiki sui. E aí não é passe mediúnico, não é anímico mediúnico, não é a sua energia, não é outro sistema, não é um quântico qualquer da vida, não. Precisa essa conexão. Então eu tenho muitas reticências com relação a esses grupos imensos que se formam pela internet. Mas é uma opção. Às vezes nós temos grupos muito bem organizados, com um grupo coeso de reikiano, praticantes de um bom tempo, usando técnicas adequadas, se conectando com as pessoas. Temos isso, sim. E aí funciona. Aí é ótimo. E temos iniciativas de reikianos oferecendo os seus serviços de envio de reiki à distância. Às vezes a gente encontra no Instagram, no Facebook, às vezes tem um site ou um blog na internet, mas precisaria de mais. Nós precisaríamos de mais pessoas assim. Pessoas que se profissionalizem com isso, né? Que façam, que cobrem um valor pelo envio, que prestem um bom serviço, cumprindo o horário acordado, obtendo as informações necessárias para que se estabeleça a conexão e cobrando um valor compatível pelo seu serviço. Isso começa aos poucos, precisa ser construído. Às vezes a gente se empolga e acha que só porque você é reikiano, só porque envia a distância, está cheio de gente querendo. Está cheio de gente querendo. Tem muitas pessoas que querem e que precisam. Mas elas precisam descobrir isso e é preciso uma coisa muito importante, que se estabeleça uma confiança com o reikiano. Isso é muito importante, né? Aquela confiança entre o cliente e o reikiano, um terapeuta reikiano, para que realmente a coisa funcione. E aí nós podemos ter uns envios ocasionais, até que essa confiança se estabeleça, e podemos ter um tratamento, um plano organizado, né, certinho, para que a pessoa receba aqueles envios, aquelas aplicações.
Temos ótimas iniciativas na internet, se você pesquisar você vai encontrar. É excelente. Receber reiki à distância, assim, é excelente. Eu ofereço tanto o atendimento quanto o envio de reiki. O atendimento inclui normalmente uma chamada por WhatsApp ou algum meio, né, de conexão assim, para a gente conversar, trocar ideia, e no final tem uma aplicação de reiki agendada. Ou então só o envio de reiki, que aí a pessoa entra em contato, pega as informações necessárias e a gente combina para fazer tanto um tratamento quanto uma aplicação ocasional. Muita gente faz o ocasional, mesmo com o terapeuta, para experimentar, para construir a confiança, para ver como é que se trabalha, como é que se adapta a técnica, né? Então precisa, é importante. Eu cobro essas atividades, essas duas atividades, tem valor, é com isso que eu vivo, é disso que eu vivo, a isso que eu me dedico, né? Então eu cobro, é um valor acessível, eu considero acessível, está lá no blog, né? E tem assim uma aceitação muito boa. Uma aceitação muito boa. O marketing são os vídeos aqui no YouTube, são as postagens no Instagram, as postagens no Facebook, no TikTok também, né? Que é uma coisa meio estranha ainda, né? Muito, muito diversificado, mas que também faço. Então eu procuro oferecer. E os atendimentos e as aplicações presenciais, no momento, elas se esvaneceram. Estou aguardando ver o que o universo me traz, né? Estou aguardando. Mas os atendimentos à distância, que floresceram bastante ali com a época da pandemia, continuaram e estão me trazendo um retorno muito, muito interessante, muito bom, que me deixa bem feliz. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Tem alguns pontos assim que são pontos de toque, né, que a gente fica com divergência, que a gente fica alguma coisa assim, puxa, funcionou, não funcionou, foi, não foi, não é. Tem alguns problemas, e por isso que eu reforço a questão da confiança, que confiança você não compra no supermercado. Confiança é uma relação que é construída. E a gente tem que saber construir isso, né? A gente tem que alimentar isso, se portar de uma maneira bem profissional, tanto terapeuta, e por parte de quem recebe também tem que ter o discernimento para evitar armadilhas, evitar equívocos, né? Às vezes a pessoa entra em contato com um terapeuta que tem ideias muito, muito estranhas, então aí você experimenta e depois você se afasta. Isso vai de cada um também experimentar, construir e se permitir. E quando temos uma ou duas ou três experiências ruins, não quer dizer que a quarta vai ser ruim. Eu vejo as pessoas aí fora com advogados, com professores, com médicos, com dentistas, tudo mais. Vai num, não se dá bem, vai no outro, não se dá bem, vai no outro, não se dá bem, vai outro, faz uma porcaria, e a pessoa não desiste, ela vai atrás de um próximo profissional, né? Na área holística, às vezes a gente tem uma cobrança excessiva. Eu fiz com um reikiano, não gostei, ele falou isso, falou aquilo, não senti nada, não percebi nada, não funciona, charlatanismo, e a gente generaliza, né? Tem muitas pessoas assim. Não é a atitude correta, né? Imagina, você está com dor de dente, vai no dentista e ele fala alguma coisa que você não gosta, diz algo, ou cobra algo, e você, pronto, não vou mais em dentista nenhum, e o dente ali. Não funciona. Mesma coisa na área holística. Temos bons profissionais, temos profissionais mais ou menos, temos profissionais iniciantes e temos maus profissionais. Como todas as áreas que o ser humano atua, sem sombra de dúvida. Mas é importante a gente separar isso, né? O tratamento, normalmente o tratamento é feito por um terapeuta. Acontece casos de um reikiano, às vezes com alguém da família, às vezes com um amigo, um conhecido, fazer 4, 5 sessões em sequência, aplicar reiki durante um mês, enviar reiki durante uma semana, se aproxima de um tratamento, mas faltam alguns elementos para que isso se configure realmente, né, um tratamento. A orientação, o aconselhamento, coisas que às vezes é difícil, né? Principalmente com pessoas próximas, com amigos, confundem-se os conhecimentos anteriores com a vivência e torna muito difícil. Eu tenho um vídeo antigo sobre isso, sobre essa dificuldade de aplicar reiki, né, em pessoas muito próximas, o nosso emocional
afeta muito, impacta muito. Não sei se está meio desatualizado, vou dar uma olhadinha, talvez eu refaça ele. Então são desafios. Reikiano são aplicações em vez de reiki ocasional, né? E aí a gente deixa essa questão assim mais organizada, mais disciplinada, com os terapeutas que trabalham com reiki. Certo? Gratidão.